Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast da Exas. Aqui onde a gente fala sobre inovação, governança, desenvolvimento e tudo aquilo que faz com que nós tenhamos melhores resultados sobre a nossa vida. E hoje nós temos um convidado muito especial aqui. Vou falar sobre Floripa, sobre Florianópolis. Florianópolis, para quem tem uma história um pouco mais longa de relacionamento com a cidade, sabe que ela foi muito conhecida no seu passado por turismo, por ser a sede do Estado, né, em termos políticos, mas que nos últimos anos tem despontado como sendo uma grande referência no Brasil e no mundo do ponto de vista de inovação e tecnologia. E para falar sobre isso, estou aqui com meu amigo Juliano Richter Pires, secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação, Turismo e tudo aquilo que envolve a economia dessa cidade. Juliano, muito bem-vindo. É uma alegria estar aqui contigo. Vamos falar um pouquinho sobre quem é o Juliano, falar um pouco sobre a história também do empresário Juliano, do seu ativismo e dessa vida de governo, dos desafios que uma posição como essa, uma cidade tão relevante, traz consigo. Então, Juliano, bem-vindo. Porra, Giovanni, primeiro dizer que a alegria é minha estar compartilhando esse momento aqui contigo. É sempre um prazer. É sempre uma troca de ideias muito bacana quando a gente vem conversar com um cara que tem conteúdo, que tem também uma trajetória muito bacana de associativismo, na vida pública também. Então, um prazer, uma alegria enorme estar aqui falando contigo e vamos trocar algumas ideias aí bacanas. Bom, então, para começar, antes de a gente falar do Juliano na vida pública, vamos falar da história do Juliano na vida privada. Acho que talvez algumas pessoas que te conhecem ao longo dos últimos quase 10 anos, ou pelo menos 10 anos aí já de governo, Quase 10. quase 10. Quase 10. E então talvez não tenha essa visão, né, da vida do Juliano antes do governo. E a gente brinca, né? Eu também tive essa alegria, realmente, essa escola, né, de ter passado pelo governo. E muita gente não conhecia, né? Tá, mas quem é o Giovanni, né, antes do governo? Mas então quem era o Juliano antes do governo? E tem uma vida, vamos dizer, paralela, porque a nossa vida ela não acaba, né? Ali, apesar do governo ele ser essa É fonte um marco, né? Um marco na vida que te das pessoas. puxa, né? E vira um grande carimbo, né, na nossa história. É verdade, verdade. Mas como é que é? Vamos lá, fala um pouquinho da tua história, tua trajetória, como é que, inclusive, conta um pouco da história, como é que tu chegou no governo, né? Como é que a tua vida te encaminhou para isso? Bom, vamos lá, vamos falar rapidamente aqui, até para ser bem dinâmico. Bom, eu sou manezinho da ilha, tenho 50 anos de idade, sou casado com a Elisa, tenho dois filhos, o Felipe e a Luísa. A Luísa vai fazer 13 anos agora, e o Felipe vai fazer 10. Então, nossas famílias são todas daqui, né? Então, o que facilita bastante. O apoio familiar sempre é bem interessante. E estudei a vida inteira em colégio, no colégio aqui da cidade. Depois acabei fazendo faculdade para Ciências da Computação e fiz computação de 94 a 99. Me formei. E assim que eu me formei, eu acabei indo viajar para o exterior. Fiquei 4 meses, morei 4 meses, 4 meses e meio no Canadá, fazendo curso de inglês. E como eu tinha estagiado muito tempo e trabalhado desde a segunda, terceira fase da universidade, tive a oportunidade de juntar uma graninha ali e acabei viajando para o Canadá para dar uma curtida. Imagina, com 24 anos, 25 anos, a gente sempre quer dar uma aproveitada. E aí o que aconteceu? Quando eu tava em Toronto, tal, morei em Toronto muito tempo, na volta eu tinha que me decidir, né? Assim, aí a pressão de poder se estabelecer no mercado começou a aparecer. E eu joguei futebol de salão muito tempo, então eu joguei dos 11 anos até os 24, exatamente quando eu viajei pro Canadá. Profissionalmente, inclusive, né? Joguei quase 3 anos profissionalmente. Não era um profissional, mas era um semi-profissional na época. E também tenho muitos amigos da vida esportiva. Na realidade, a grande maioria dos meus amigos ainda são, por incrível que pareça, da vida esportiva. A gente fez muitos amigos. E aí, na volta, eu sabia que não poderia, né? Acho que a vida esportiva já estava chegando ao seu final, porque não era aquilo que eu ia ter pro resto da vida. E na minha volta, conversei com meu pai, assim, pô, daí, né? O que o senhor acha? Não, filho, de repente vamos abrir uma empresa, tal. Eu disse, não, eu sempre quis, tal, mas um pouco de receio, né? Muito novo.
E na época, imagina, 99, não tinha internet, não tinha, né, os computadores ainda aparecendo no mercado. Se a turma acha difícil hoje, né? Eram outros tempos, né? Era outra vida, era outra dinâmica. Imagina, celular nunca, né? Em hipótese nenhuma. Meus filhos olham para mim hoje e perguntam, pai, como é que vocês viviam sem celular assim, filha? Só vivendo Só para vivendo pra saber. só vivendo para te explicar. E aí a gente, no dia 1º de setembro de 99, eu abri a Making Tecnologia, que é a minha empresa até hoje. 1º de setembro, 1º de setembro, aniversário do meu pai. Legal. é aniversário do teu pai. E abri a empresa e a partir dali a gente começou a fazer desenvolvimentos sob encomenda. Então o que aparecia a gente pegava, né? Mas desde muito cedo, desde que a gente abriu a empresa, e eu tinha um sócio na época, o Rodrigo, desde que a gente abriu a empresa, a gente tinha uma certeza absoluta que quanto mais sistemas a gente fazia, mais legado a gente deixava pelo caminho e mais difícil seria a manutenção desses sistemas legados que a gente ia deixando pelo caminho. Só para ter uma ideia, a gente deve ter desenvolvido naquela época algo em torno de 25 sistemas diferentes. E eram sistemas menores, mas sistemas que necessitavam de manutenção, necessitavam. E a gente não, cara, isso aqui não vai frutificar, porque a gente vendia o almoço para comer a janta todos os dias, né? Então era uma batalha. Então, assim, não, a gente precisa ter um produto, né? Um produto bem consolidado para que a gente trabalhe naquele produto, em cima de um produto. E como a gente, na época a gente tinha um contato muito grande no Hospital de Caridade aqui, a gente começou a desenvolver muitos sistemas para o hospital. Então, sistema de radioterapia, sistema de hematologia, sistema do estacionamento do hospital, vários sistemas do entorno a gente começou a desenvolver e eu comecei a frequentar muito o hospital. Então, eu comecei a conhecer a dinâmica hospitalar. Então, eu vivi intensamente o hospital durante 5 anos. Todos os dias era quase como se fosse um funcionário do hospital. E aquilo foi me dando punch, foi me dando conhecimento, eu Bagagem. fui entendendo quais eram as principais dificuldades. E no ano de 2002, a gente criou um primeiro produto da empresa, que fazia toda a interligação dos hospitais, clínicas, laboratórios no pedido de autorização de procedimentos. Então a gente interligava o Quase hospital. uma interoperabilidade. Um sistema de integração muito grande que naquela época era muito incipiente. Hoje ainda é um grande desafio Hoje trabalhar é um grande desafio, interoperabilidade. imagina em 2001, 2002. E nós vendemos esse primeiro produto para a Unimed Florianópolis. Não foi o nosso primeiro cliente, porque o cara, para pedir uma autorização de procedimentos, ele tinha que ligar via POS na época, ou sistema de URA, e imagina fazer um pedido de 20 exames, o cara demorava 5 minutos. E a gente começou a integrar os sistemas das pontas com a Unimed e a gente vendeu um primeiro produto. Só que como era um sistema de integração, era muito difícil de você mostrar isso para novos clientes. Era integração, então não tinha tela, não tinha... Era mais Customizado. um serviço de middleware que a gente tinha ali do que um sistema propriamente dito com interface. Então, cara, não é isso ainda, vamos... Só que a gente já estava dentro da Unimed, né? Então a gente já tinha muitos contatos dentro da Unimed que nos possibilitavam ampliar essa jornada dentro do circuito. E dito e feito, a gente começou a trabalhar, e o Tavinho Lebabechon, na época, era o diretor comercial da Unimed, e é um cara fantástico, que inclusive hoje mentora muitos Sim, tá aí, é jovens. super ativo. E ele era diretor. Não, pô, Juliano, a gente tem um problema crônico na operadora, que é o seguinte: todo o processo de auditoria de contas médicas, ele é feito ainda hoje de forma muito rudimentar e muito manual. Então a gente precisa resolver isso. Tá, mas quanto tempo tu demora para fazer o pagamento de uma despesa? 100 dias. Eu assim, cara, para quem trabalha dentro do hospital, sabe que o fluxo de caixa do hospital é absurdo, né? E ali a gente começou a desenvolver o sistema, que é um sistema que dura até hoje. Então a gente finalizou esse sistema lá em 2005. E é o sistema que a gente tem hoje na empresa até hoje, que é o GW, que a gente faz toda essa parte de auditoria de contas médicas de forma muito, muito inteligente. E que aí sim a gente passou a ter um produto muito bacana. E paralelo a isso tudo, toda essa correria de empresa, como eu nunca tive dentro da nossa família, dentro do núcleo familiar, alguém que fosse empreendedor,
eu precisava, de alguma forma, ocupar esse espaço de alguma forma, né? Ter referências, Ter uma referência de empresários maiores, enfim. E aí eu procurei alternativas e por enfim, uma coincidência, o Alcides Andrade, nosso amigo, ele me convidou para ocupar uma cadeira na CIF Jovem, antiga CIF Jovem. Né? Antiga não, ainda existe, a né? CIF Era antiga no nosso existe, tempo. é antiga no nosso tempo. E a CIF Jovem estava se moldando. A CIF Jovem, para quem não sabe, é uma spin-off da CIF, né? Então, todos os jovens empresários se reúnem lá. E ela é um núcleo multissetorial, então vários... O cara só precisa ser jovem, né? E empreendedor para estar nesse núcleo. E nós começamos a... Aí ali eu comecei a conhecer várias pessoas, né? Inclusive nós temos um grupo até Sim. hoje, né? Muitos amigos. Muitos amigos de quase 30 anos aí, de trajetória. E nós começamos a atuar dentro da associação. E eu tive a oportunidade de, em 2003, ser chamado para ocupar uma das vagas da diretoria da CIF-Mãe, que a gente chamava, né? Então, a partir dali, comecei a estar junto, conviver junto com grandes empresários. O nosso querido, faleceu esse ano, infelizmente, o Alaor Tissot, o Di Varela, Armando Gonzaga, enfim, cara, uma infinidade ali de grandes empresários naquela época. E que me trouxeram ali realmente um mestrado, doutorado de graça, né? Que eu tinha todas as terças-feiras à noite, eu ia para reunião e, cara, era um nível de aprendizado, assim, Giovanni, muito, muito intenso e que eu comecei a compreender o que de fato era uma cidade, né? Como é que funcionava, como é que as decisões eram tomadas. Aqueles caras tinham informações, às vezes, muito privilegiadas do que estava acontecendo dentro da prefeitura, dentro do governo do estado, e traziam para uma tomada de decisão da associação comercial. Muitas vezes até induzindo ações e ajudando no Com desenvolvimento da certeza cidade, absoluta, trazendo induzindo. estratégias. Com certeza. Tu vê, a associação é responsável pelo primeiro Banco do Brasil aqui, em Florianópolis. Então, ela realmente tinha uma ascendência sobre a prefeitura muito grande. E ali foi uma escola, assim, uma escola total. E não sei por que cargas d'água, a gente começou a cair no gosto ali dos velhinhos, né? E a gente começou a trabalhar junto com eles e eles passando mais missões, e a gente entregando e passando mais missões, e nós entregando. E foi uma trajetória muito bacana, então foi desde 2000, do ano de 2000, e eu tive a grata satisfação de, em 2010, assumir a vice-presidência da Associação Comercial. E fiquei de 2010 até 2016. Então ali realmente foi um ápice assim, de conhecimento, de trâmites, né? Então ali já sentava com o prefeito, já sentava com o deputado, já sentava eventualmente com o governador. E isso começou, né? Aí tu vai ampliando o teu leque de representatividade, teu leque de conhecimento, teu leque de... As pessoas passam a te conhecer também um pouco mais. E foi uma trajetória muito bonita, né? E aí, em 2016, eu era na realidade, a entrada para ser o presidente da associação. E eu tava numa época da minha empresa que eu viajava demais, assim. Eu tava viajando muito e com uma filha recém-nascida. E eu dei uma parada e disse, cara, eu preciso realmente dar uma paradinha na minha vida, pelo menos um ano, para eu poder me reorganizar a vida, reorganizar a família. E eu falei no dia 25 de outubro que eu ia declinar da presidência da associação. E, pô, Juliano, mas pô, tu tá na sequência, tal, tal, tal. Eu disse, não, cara, eu realmente preciso. É uma questão, inclusive, de saúde, é uma questão uma questão muito pessoal. Então, tudo bem, então... E aí, foi bem na época da eleição, né? O novo prefeito, na época, o Jean Loureiro, tinha acabado de ser eleito. E naquela situação, nós havíamos encaminhado para ele um conjunto de ações que a associação gostaria que ele tivesse tomado conta, e ele tinha se comprometido a que, se ele fosse eleito, a associação indicaria o nome. Mas aquilo, para mim, não fazia... Fora do radar. Não, e não tinha feito qualquer tipo de associação, e a vida seguiu, normal. Ele se elegeu, tal, e no começo no meados de dezembro, ali pelo dia 15, 18 de dezembro, ele fez um contato com o presidente da associação, dizendo o seguinte, olha, agora está na hora de vocês indicarem alguém. E eu não estava sabendo do movimento. E no dia 26 de dezembro, o nosso amigo Doreni Caramori me ligou, olha, preciso tomar um café.
contigo e com o Rodrigo Rossoni, que foi presidente da CIF na sequência, e eu preciso conversar com vocês que eu preciso fazer a gente precisa tomar uma decisão. Não sabia exatamente o que era, não sabia do que se tratava. Fomos pro café, né? O famoso café da decisão ali. E eu, olha, nós temos que indicar o nome, e o nome que a gente vai indicar é um de vocês dois. Aí eu olhei pro Rodrigo, o Rodrigo olhou pra mim e disse, cara, acabei de sair de uma decisão que eu não queria, o cara quer botar 10 vezes pior pra eu resolver, né? E a gente sabe como o Doreni, ele sabe ser incisivo, Ele é né? muito, ele tem uma persuasão muito dele, né? Característica. É, característica. Eu disse, não, é um de vocês dois, a gente só vai definir. E o Ronsoni também estava, na época, passando por uma reestruturação da empresa. Ele falou, eu não tenho zero chance. Eu não tenho condições de... Gostaria muito, tal, mas não tenho a menor condição. Menor. Aí o Doreni olhou para mim, e assim, não é que eu não tenho zero, mas eu tenho um. Não, então é tu. É o suficiente. Não, Doreni, assim, cara, eu acabei de declinar, né? Acabei de... Não, Juliano, assim, ó, aí já não é mais uma opção de... vamos lá, vamos entender, vamos... Aí eu assumi um compromisso naquela época, assim, cara, eu vou ficar 3 meses, eu vou entrar ali, vou entender a dinâmica, e se eu entender, assim, cara, aquilo não é pra mim, eu vou ser muito claro. E aí começou a jornada maluca, né? Aí tivemos uma conversa com o Jean na época, acho que foi ali dia 28 de dezembro. Vai ser o Juliano, eu já conhecia, né, o ex-prefeito. E, não, tudo bem, eu acho ótimo, nome leve, porra, todo mundo conhece o Juliano na cidade, tá tudo certo. Vamos começar o trabalho. Só que assim, Juliano, eu só vou poder te pagar a partir de março. Melhor ainda. Pra mim, tudo certo, porque se eu não me adapto, eu também não tenho nenhum tipo de amarra que me prenda. Não, tudo certo, vamos trabalhar 2 meses de graça aí, tá tudo certo. Vamos seguir uma vida. E aí começamos a trabalhar. O grupo da associação também foi assim, todo o grupo da associação me ajudou demais. Muito, todos eles, sem exceção. E aí nós começamos a construir essa... Então foi daí que veio essa parte do órgão público que a gente pode daí depois desmistificar. Top. Cara, eu adoro histórias, né? E eu acho que é muito legal porque eu me vi em vários momentos, né, nessa trajetória. Vim do movimento jovem empresarial, vim pela associação empresarial, acabei sendo também, através desse movimento todo, sendo convidado na época. Eu até entrei um pouquinho antes porque eu ajudei a organizar o plano de governo do então candidato. Na época eu Juarez Ponticelli lá em Tubarão. Mas nunca passou pela minha cabeça também entrar no governo, né? Eu estava ali só para ajudar, né? Colocar aquelas bandeiras que a gente defendia dentro do movimento empresarial dentro de uma pauta de governo, né? Trazendo as nossas ideias. Eu lembro quando ele me convidou, eu assim, putz, mas se eu soubesse que era para mim, eu tinha botado umas metas menores, né? Menos audaciosas, né? Foi um desafio. Mas isso é muito legal. Mas trazendo os nossos casos aqui, como para a gente agora fazer uma transição aqui para a lógica do governo, tu entende que para ti, eu tenho a minha resposta, mas eu quero saber ouvir de ti. Para ti, ter vindo do setor privado, especialmente no setor tecnologia, que depois a gente vai mergulhar um pouco do que aconteceu em Floripa nesse sentido, mas vindo do setor privado, ter passado pela entidade empresarial, isso foi para ti um elemento chave para, primeiro, claro, para abrir a porta já está claro, mas para que tu permanecesse e que tu conseguisse te articular, porque a gente sabe que é um mundo diferente. Para a gente que vem do setor privado, cair no setor público é uma outra realidade. Às vezes quem vem de fora, e eu tinha um pouco dessa cabeça, olhava e falava, não, cara, tem que tocar na coisa pública igual só com uma empresa. Quando tu entra, tu vê que é completamente diferente. Não tem nem como tu querer fazer isso, porque é uma realidade diferente. Tem outras regras, tem outras instâncias de governança. É um processo completamente diferente. E outra dinâmica, velocidade, tudo isso. Mas aí entra, primeiro, essa visão do privado, como é que é tocar um negócio, mas entra o lado do associativismo, que é da política, né, do relacionamento. Tu acha que isso foi um fator preponderante e que seria algo interessante, né, quando a gente fosse olhar para essa vida, né, de quem quer, por exemplo, alçar voos de governo ou ter sucesso, né? A gente pode dizer que tu tem sucesso porque tá, né, nesse tempo todo, passou por transições de governo e está aí ainda, para que quem está olhando também para isso entenda que esse é um caminho que faz sentido? Cara, assim, ó, eu vou dizer que é muito mais do que isso, né? Eu sou um produto do associativismo. Nós somos um produto do associativismo. Então, eu posso te garantir
com muita tranquilidade que se não fosse o associativismo, eu não estaria no governo ainda. De hipótese nenhuma. Não há a menor possibilidade, não haveria a menor possibilidade de simplesmente um cara cair de paraquedas ali e conduzir, né? E ter a possibilidade de ficar tanto tempo. Eu estou há 9 anos e meio, né? E realmente passei por processo de transição. Primeiro porque a associação te dá uma ideia muito, muito basilar de trabalhar em equipe, né? Trabalhar em equipe sem ganhar nada, sem ter remuneração. É voluntário 100%. Então, isso te dá uma visão e te dá um campo de abrangência muito grande. Então, primeiro, você está cuidando de dinheiro que não é seu, que é parecido com o que tem no governo, no órgão público. Segundo, você tem que lidar com situações e com ideias diferentes e você tem que encontrar a melhor ideia. E a associação também é isso, e o governo também não deixa de ser. Então, são coisas muito parecidas, né? Muito parecidas, só que com, claro, dinâmicas diferentes. Então, assim, respondendo a tua pergunta, não haveria a menor chance, né, de ter essa continuidade toda sem que eu tivesse toda essa base de conhecimento que eu tive nos 16 anos que antecederam a minha entrada, né? E a CIF tem um papel fundamental nesse processo, sem dúvida nenhuma. Legal, legal. Eu acho que esse é um ponto importante, né, para que a gente entenda a força do associativismo. Isso é uma característica muito forte de Santa Catarina, inclusive, né? Sem dúvida. Nós somos o estado mais associativista, não porque a gente compete com os outros, mas pela nossa característica, pela nossa história, e normalmente as entidades de classe aqui são as mais relevantes, né? As mais volumosas, né? Muitas vezes, dentro das suas respectivas relações em nível nacional. Então, isso para mim funciona muito bem. Até depois eu fiquei sabendo dessa história, bem depois. Um dia o prefeito falou para mim e falou assim: ó, sabia que tinha uma banca de apostas, né? Que tu não duraria 3 meses. Eu estava entre os três também, de certeza absoluta. Não daria 3 meses. E aí eu falei: mas ele assim, cara, mas a gente ficou surpreso, conseguiu te articular, mas de um jeito bom, né? E aí eu falei: cara, mas o associativismo me deu isso. Exatamente. Tu trabalhar com pessoas que tu não escolhe, voluntário, né? Trabalhando e aí o nosso ativismo é muito lideranças, né? Tu tem que equilibrar isso e manter as pessoas engajadas. Então isso realmente foi para mim um Sabe, divisor de Giovanni, águas. sabe assim, aqui nos órgãos públicos, geralmente você tem silos de poder, né? Então cada secretaria ela é um mundo à ela é parte. um núcleo, né? E o associativismo não é isso, né? O associativismo é a capacidade que você tem de fazer interligações entre as pessoas. E talvez uma das minhas maiores habilidades foi realmente poder procurar essas secretarias e estabelecer conexões com elas. E isso me trouxe uma capacidade de interlocução grande dentro do governo. Então, assim, ó, eu tive desentendimentos dentro do governo, tive desentendimento do tema, né? Às vezes, eu concordo ou não concordo, mas nunca tive nenhum tipo de problema maior, assim. Então, as pessoas hoje me procuram mais por ser mais um articulador, um apaziguador, um cara que cara, vamos lá, o cara agrega, né? Eu acho que agregar, eu acho que é uma das coisas que a associação mais nos dá nesse período que a gente fica lá. Sensacional. Mas agora tu me deu a deixa para a gente dar agora um salto aqui e vamos falar sobre o nosso tema principal aqui, que é a inovação. E vamos falar sobre ecossistema de inovação, sobre ambiente. Até a gente fala muito sobre ecossistema de inovação e às vezes quem está no meio, acaba se acostumando tanto com esse tema que a gente esquece às vezes do porquê ele existe, né? E como ele funciona e como ele realmente se materializa. Porque não é no nome. São nas pessoas e nessas relações. E esse paralelo é muito forte, né, com o associativismo, porque normalmente são pessoas voluntárias, estão ali entregando o seu tempo, entregando as suas relações, o seu conhecimento para construir algo maior. É maior que o seu negócio, maior que o seu nome, que é construir a cidade, construir um ambiente melhor para as outras pessoas. E aí eu queria te ouvir um pouquinho falando sobre a história, né, de como se constrói, então, o ecossistema de Florianópolis, que tem, né, sido reconhecido aí como uma das grandes referências no Brasil, inclusive depois a gente fala sobre isso, né, entrando agora mais recentemente em rankings globais também, então começa a sair um pouco dessa bolha, né, que é o Brasil, né? O Brasil é muito grande, então às vezes a gente acaba só se comparando entre nós, mas a gente precisa ter essas referências internacionais. Mas depois a gente entra nisso. Eu queria só te ouvir um pouquinho agora sobre a história, né? Para quem não conhece um pouquinho de como é que
Florianópolis chega, né, no patamar que ela está hoje? Bom, assim, ó, falar de 40 anos nesse tempo é muito difícil, né? Eu vou tentar ser muito objetivo aqui para que os nossos ouvintes eles possam entender. Essa história, na realidade, ele nasceu de uma dor da cidade. A nossa história de ecossistema. Por quê? Era inconcebível Florianópolis ter uma qualidade de vida lá na década de 80, no início da década de 80. Uma qualidade de vida invejável, universidades maravilhosas, e o cara se formar e não ter ambiente de trabalho aqui na cidade. Então isso era uma coisa, era incompatível. Pô, mas como assim? Então uma dor que nós tínhamos lá há 40 anos atrás, que era não poder ter indústrias, ela hoje passa a ser Diferencial. um diferencial, né? Pô, nós não temos indústria. Que até hoje não pode, né? E até hoje não pode. Então, o que aconteceu lá? Nós tínhamos uma engenharia mecânica muito forte na cidade, aqui na universidade, e um conjunto ali para mim, os caras que merecem todo o nosso respeito, na época, tomaram a decisão de criar a Fundação CERT. O professor Schneider, enfim, todo aquele conjunto de professores. Para quê? Para que alguns projetos ficassem em Florianópolis e a gente reaproveitasse todo aquele arsenal de engenheiros e cientistas da computação que estavam se formando naquela época para eles ficarem na cidade, né? Aproveitar o material humano que era muito grande e muito bom. Então a Fundação CERT nasceu desse movimento por uma necessidade real de que, poxa, os primeiros computadores estavam começando a chegar aqui em Florianópolis através da universidade e começou a se abrir um campo novo de processamento de dados na época, né? Então, o que de fato aconteceu? Algumas pessoas, alguns grandes empresários de hoje trabalhavam em órgãos públicos. E eles começaram a perceber o seguinte: pô, eu tenho todo o conhecimento, faço tudo na mão e tenho uma oportunidade agora de desenvolver isso de forma eletrônica. Então, essas pessoas começaram a abrir a Nexera, começaram a abrir a Softplan, começaram a abrir a Intelbras, começaram a abrir a VEG. Então, esses caras começaram a trazer o processamento de dados para a cidade. Quando esses caras fazem esse movimento, que é em 2 ou 3 ali abrirem empresas, e o negócio começou a tracionar, algumas grandes mentes que acabavam de se formar na cidade começaram assim: opa, eu posso ficar aqui, posso trabalhar nessa empresa e posso, pô, ficar numa cidade que me atrai. Então, o ecossistema nasceu desse movimento. E aí, o que acontece, Giovanni? Como Florianópolis, na época, era uma cidade de 200 mil habitantes, era uma cidade muito pequena, os empresários que nasceram naquela época, eles se juntaram muito e criaram uma amálgama muito grande para que o ecossistema se tornasse um potencial. Então, todo mundo se ajudou muito. E eu acho que isso muito em função do tamanho da empresa e também da necessidade de preservação do seu negócio. Então, assim, pô, o negócio tem que dar certo, né? Nós não temos naquela época, não temos outra opção muito clara. Ou era comércio, ou era serviço, ou era órgão público. Não podia ter indústria, o turismo tinha, né, um pouco era o que sustentava na alta temporada. Então veio dessa necessidade, dessa dor, no final das contas. E aí nós viemos num crescimento. E o que aconteceu é que esses empresários lá de 1980, final da década de 80, início de 90, são os empresários que estão até hoje. E hoje eles estão nos dando o famoso give back, né? Eles estão dando retorno para a sociedade, gerando muitos empregos. Hoje, Florianópolis tem mais de 35 mil pessoas trabalhando na área de tecnologia. São mais de 6 mil empresas aqui na Grande Florianópolis, e gerando um PIB aí de 25% do nosso PIB local. Então, eu acho que nasceu daí, né? E a gente teve a nossa participação no final, não deixar o negócio morrer, fazer com que isso permaneça latente, fazendo com que o ecossistema de inovação realmente seja um ecossistema de grande porte, referência no Brasil inteiro e às vezes até no mundo. E dá para a gente dizer que essa construção, então, ela foi mais orgânica do que institucional? Ela foi uma mistura, porque também sem apoio institucional não iria para frente. Então, na época lá que a Fundação CERT criou, e aí criou a primeira incubadora do Brasil, que foi o Celta, né?
E o CELTA é uma junção de órgãos, da Fundação CERT, com a prefeitura, com o governo do estado, com o Badesc na época. Então foi uma junção de organizações que entenderam que opa, aqui a gente tem uma cabeça de ponte, que a gente chama na guerra, né? Então aqui pode ser que dê um fruto. E aí, muito mérito dessas pessoas que estavam na época, que entenderam que esse movimento seria um movimento salutar para a cidade e que trouxeram, né, todo esse benefício para Florianópolis. Foi muito significativo isso, porque eu tenho muitas dúvidas qual seria a nossa competência se não fosse a inovação. Eu tenho uma lembrança, né? E às vezes as pessoas perguntam pra gente, porque a gente também tá aqui, né? E fala, tá, mas como é que foi a virada, né? Porque é muito fácil e a gente tem muito desafio hoje nas novas gerações, né? A gente quer o resultado sem passar pelo processo. Então é muito fácil alguém olhar hoje para a Floripa e dizer, mas é fácil. Lá tem a universidade, lá tem a ACAT, lá tem a Fundação CERT, lá tem o governo inovador, lá tem não sei o quê, tem as praias que ajudam a reter os talentos, tem um belíssimo aeroporto, porque todo mundo chega e tal. Mas isso é uma história, né? Tem uma construção aí. E aí eu tenho na memória que no primeiro... Quando eu comecei a me aproximar um pouco mais desse mundo da tecnologia, né? Eu fui executivo boa parte da minha vida e sempre me estudei para isso. Chegou um momento que eu falei, cara, me envolvi com associativismo, falei, acho que empreender pode ser uma opção, né? E comecei a olhar para isso. Eu vim num evento de investidores anjos, acho que foi um dos primeiros que teve na CAT, mas aqui na Trindade, né? Hoje o estúdio que a gente está aqui na Trindade, mas aqui na Trindade. E aí, ok, mas o que era a CAT? Né? Ninguém conhecia, a não ser que era o setor, né? E quando houve a mudança que entra o CIA lá, o Centro de Inovação na CAT, na 401, para quem conhece aqui o ecossistema de Floripa vai se localizar. Quem não conhece tem que vir conhecer. Tem que vir. Mas aquilo virou um grande cartão de visita. Aquilo deu uma mudada, né? Eu acho que ele tangibilizou o que era tecnologia. O que já estava acontecendo na cidade tinha um endereço, né, mais claro. Então, se eu fosse resgatar aqui, tu entende que, por exemplo, a questão da incubadora foi um ponto de virada, depois o Celta foi outro, e esse pode ter sido um outro ponto que deu mais visibilidade? Sem dúvida, porque eu acho que ele tangibiliza, né? Ele materializa o que estava sendo feito e que muitas pessoas não conheciam, não entendiam. E eu vou dizer mais, assim, tá? Hoje a gente ainda tem uma tarefa grande de fazer com que a população da cidade, acho que hoje está mais arraigado isso, mas é de fazer que a população da cidade entenda que tem empresas maravilhosas em Florianópolis desenvolvendo produtos para o mundo inteiro, né? E eu acho que o Primavera ele materializou isso. Ele olha para aquilo lá e ele assim, cara, aqui é o espaço da tecnologia. Então ali estão os grandes empresários, as grandes empresas, e que não é verdade, né? Mas ele materializou de alguma forma. Que muitos nem estão ali. Muitos nem estão ali mais, né? Já tem suas sedes próprias, grandes, empresas com 1.000, 2.000 funcionários. Então isso materializou e foi muito bacana, porque quando você materializa, as pessoas passam a ter um ponto de encontro, né? Então, sem dúvida nenhuma, isso ajudou muito todo esse processo. E tanto é, e desculpa te interromper, tanto é que as pessoas que vêm aqui e vêm em Florianópolis e iam a Tubarão também de fazer consultas contigo, então beleza, então eu vou construir um negócio desse na minha cidade. Cara, não é isso. Não. Definitivamente não é. Não é o hardware. Não é o hardware, né? O hardware funcionou bem porque tinha um excelente software por trás. Então eu acho que isso é muito importante deixar muito claro, porque as pessoas que vêm a Florianópolis e visitam os nossos centros de inovação, eles acham que não, vamos fazer porque isso vai tracionar. Não traciona. Sim, né? E hoje você tem Sapiens, a gente tem várias coisas. O Sapiens também não é tão novo, mas que vem também se desenvolvendo, tem várias atuações ali, inclusive institucionais. Eu queria tratar um pouquinho dessa questão institucional, né? Porque a tua liderança, né, dentro do governo, e é uma liderança claramente que a gente conhece, colaborativa, co-criada, acho que muito desse DNA do associativismo, né? A gente fazer as coisas juntos, ter esse poder de articulação. É nisso que a gente acredita, né? E isso é que a gente vai transferindo também para dentro dos relacionamentos, né? E o próprio governo acaba assumindo um pouco disso, entendendo que isso é importante. E aí vocês têm aqui em Floripa uma instituição, né? Uma entidade, vamos dizer assim, que trabalha isso muito bem e que serve de referência para muitos outras cidades, outros ecossistemas, que é o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Que tem algumas questões lá de incentivos, de políticas, né? Que também tem ajudado isso. Então,
a gente nasce dessa um pouco mais, vamos chamar ocasional, porque foi uma decisão de um grupo ali, né? Aquela questão de os primeiros empreendedores, mas ela vai migrando para um processo muito mais institucional. E hoje o conselho ele funciona muito bem. Fala um pouquinho de como que é essa agenda, quais são os desafios, né? Porque quem olha de fora também acha que tudo é fácil. Não, não é, definitivamente. E a governança ela é fundamental nesse processo, né? E o conselho, eu acho que ele. Hoje eu arrisco dizer que é o conselho mais atuante da prefeitura, né? Da cidade, é o conselho de inovação. Hoje nós temos ali cerca de 36 conselheiros e cada reunião são 36 ou mais que vão lá nos ouvir. E ele nasceu da Lei Municipal de Inovação. E essa lei nasceu em 2012, né? E ela demorou muito tempo para ser regulamentada, porque tinha um jabutizinho ali dentro da lei que impediu o prefeito de tomar a decisão de regulamentar, né? Só que em 2017, essa era uma condição que a gente impôs ao ex-prefeito, de a gente precisava regulamentar. Seja como fosse, a gente precisava regulamentar. E a gente regulamentou, e dentro dela a gente tem o conselho, a gente tem o Fundo Municipal de Inovação, nós temos o Programa de Incentivo à Inovação, nós temos a Rede Municipal de Inovação. Então, todo esse arcabouço dentro da lei fez com que realmente a gente criasse uma governança e essa governança nos trouxesse até esse momento, né? Nos últimos 10 anos, realmente, nós tivemos uma curva de empresas vindo para Florianópolis e realmente crescendo muito grande. Não em função propriamente da lei, mas, por exemplo, quando você tem um ISS de 2%, enquanto muitos municípios trabalhavam com 5%, nós já trabalhamos a 2% há muitos anos. Então, isso vai fazendo com que... E aí você tem uma redução de alíquota, você tem uma cidade com uma boa qualidade de vida, mão de obra invejável. Cara, isso começa a se tornar Um ambiente amigável, agradável. um atrator para quem está de fora da cidade poder vir empreender aqui. Então, todos esses programas, todas essas ações realmente vão... É como se a gente botasse um óleo na engrenagem, né? A engrenagem vai funcionando sem muito atrito. Então, essa governança realmente ela é fundamental, né? E talvez uma das nossas maiores entregas, os nossos maiores legados é realmente ter mantido essa governança nos últimos quase 10 anos aí ativa e operando sem muito arraso, porque no final das contas o que o empresário quer é estabilidade. Quando ele encontra Segurança. estabilidade, cara, vamos para lá, cara, lá o ambiente é estável e tá tudo certo. Então, e que é o que a gente pregava na associação, né? Exatamente. Mas aí também tem uma questão que a gente, como empresa aqui, a gente trabalha com esse tipo de ambiente no Brasil inteiro. E o que eu mais falo é que não pode ser só, entre aspas, bondade. Ah, não, o governo, e na realidade não é. Ah, o governo está sendo bonzinho porque ele está dando incentivos. Não, isso é estratégia. Né? Tu já mostrou aqui um pouco disso, que elementos compõem essa estratégia. Tem que ter um bom ambiente de negócio, tem que ter mão de obra, tem que ter qualidade de vida. Então não acha que eu Não, só ter incentivo, isso vai resolver não vai. o problema. Porque se eu tiver um incentivo que a pessoa, eu até posso chamar a atenção dela, mas o que vai fazer com que ela venha, que ela seja retida aqui, é ter esse conjunto, né? É o conjunto da obra. Então é tudo. Por exemplo, quando eu estava como secretário de Desenvolvimento Econômico, eu estava o tempo todo falando com o pessoal da saúde, com a educação, com a infraestrutura. Falei, cara, a gente precisa dar boas condições para as pessoas virem para cá, quererem ficar aqui, querem investir aqui. Mas então, tirando essa agenda da bondade, olhando para a agenda de estratégia, que momento que tu vê que realmente a cidade, o governo olhou e falou, opa, aqui nós temos um negócio que a gente precisa olhar com mais força, que é o setor de tecnologia. Porque então vinha essa coisa de governo, de turismo, e a gente sabe que tecnologia hoje é o principal setor econômico, me corrija aqui se eu estiver errado, né, do ponto de vista de recolhimento de Sim, sim, ISS. 25% do nosso PIB, né? É tech. E quando que foi essa virada, então, que tu falou, opa, agora o jogo mudou? Eu acho que foi bem no comecinho lá, ali no ano de 2017, 2018, quando a gente começou realmente a entender que a área de tecnologia, ela tava... Foi bem naquela inflexão da curva realmente ali, em 2017, 2018, que a gente percebeu claramente. E na época a gente assumiu um governo muito deficitário, tinham muitas dívidas, e entrou em pauta, bem no comecinho de 2017, entrou na pauta uma possibilidade de aumento de imposto, né? E eu recém-entrado, ainda muito jovem, não, um neófito, Não, né?
em órgão público, mais indicado pela associação, a gente conseguiu fazer com que não houvesse o incremento de imposto, né? O que eu acho que atrapalharia bastante esse cenário. Então, acho que foi bem naquela época ali, realmente, e a entrada, de novo, né, do Primavera, eu acho que também ajudou muito a Foi mais ou menos tracionar. nessa mesma época Foi ali? mais ou menos na mesma época, junto com a regulamentação da lei de inovação, e aí você começa, né, sair a gente saiu da inércia naquele momento. E respondendo um pouquinho do teu questionamento ali, Giovanni, pô, o que que faz a cidade ser assim, né? Se eu geralmente dou e a gente recebe muita gente de fora aqui na cidade, muita gente. Muitos secretários vêm nos visitar. Cara, como é que é? O que que precisa fazer? E eu encontrei uma resposta muito pessoal, né? Que eu, depois dessa vivência toda, de ser empresário, trabalhar no terceiro setor, ter a oportunidade de trabalhar com órgão público, eu cheguei à conclusão que cidade boa é a cidade boa para o jovem. Então, quando você tem uma cidade boa para o jovem, a cidade vai dar certo. Então, eu vejo muitas cidades se preocupando muito com, às vezes, pessoas mais velhas. Bom ponto, bom ponto. E eu acho que quando a cidade é atrativa para o jovem, e aí Floripa, nesse ponto, né, uma cidade litorânea com eventos esportivos abundantes, né? Esse final de semana agora nós teremos o Ironman. Então, a cidade já está lotada. Quando a cidade é boa para o jovem, cara, esquece. Então a gente tem realmente uma possibilidade muito grande de desenvolver a cidade, porque daí você tem mão de obra, né? Mão de obra abundante, você tem muitas perspectivas, pessoas querendo empreender, deixando realmente a sua contribuição na cidade. Então eu hoje tenho muito claro isso, que a cidade boa é cidade para jovem. Então, cidade que quer se desenvolver, cara, olha para o jovem, vamos atender os jovens, vamos criar oportunidade para os jovens, momento de lazer, oportunidades, vamos dar condição para esse cara se desenvolver na nossa região. Então, acho que Florianópolis fez muito bem isso. Legal. Isso não é um trade-off, né? Não quer dizer que vai deixar de olhar para os outros Não, de públicos, né? Mas forma é criar um nenhuma. ambiente, De né, para forma que nenhuma, de possa forma nenhuma. reter Até porque eu o já estou talento, 50 a atrair o mais, então talento. já tenho que mais me preocupar com o que está por vir do que... Boa. Mas aí agora me traz aqui uma reflexão, né, principalmente os desafios da tua pasta, né, da tua secretaria, que tu também olha para outras áreas, né? Por exemplo, turismo. Como é que mantém o equilíbrio, né? Porque não é eu só olhar o setor de tecnologia como um setor prioritário, ok, ele é importante e relevante, mas eu tenho outras coisas da cidade que precisam ser movimentadas. Como é que mantém o equilíbrio, não falar de operações, do dia a dia, mas do ponto de vista de imagem, né? De vender uma imagem de cidade que ela tem Equilíbrio esses emocional, lados inclusive. todos, inclusive Equilíbrio emocional. emocional. Não, para quem não sabe, hoje eu estou à frente de uma pasta que ela é muito dinâmica. Então a gente cuida lá de todo o turismo, de todo o desenvolvimento econômico, de toda a inovação e pesca, maricultura e agricultura. E agora é o momento da tainha, né? Agora é a safra da tainha, então a gente também tem um olhar lá. Então as pessoas me perguntam, poxa, Leandro, mas tu trata de berbigão, de nanotecnologia, de carnaval, de Réveillon, volta para tech, vai para, enfim, todos os desenvolvimentos econômicos, comércio, serviço, economia criativa. E, na realidade, a secretaria ela foi construída para isso, né? A função da secretaria é trazer o novo dinheiro para Florianópolis. E nós entendemos lá em 2017 que essa matriz de tech, turismo, desenvolvimento econômico e economia do mar, ela faz parte, na época era uma possibilidade de trazer novos recursos. E de fato isso aconteceu, porque isso é uma informação muito bacana que a gente tem explorado, o prefeito Topazio tem falado muito nisso, que pela primeira vez a gente deve atingir o ISS de R$ 1 bilhão em Florianópolis. E nós pegamos o ISS com 246 milhões em 2017. Então esse talvez seja Cresceu um pouquinho mais que a economia. Então esse talvez seja o nosso principal indicador da secretaria. Como é que foi visto o nosso trabalho? Cara, posição de 1º de janeiro de 2017, posição de agora. Então aí você vê como a cidade se desenvolveu, né? Como a cidade cresceu em todos esses aspectos, né? Então aí realmente é fruto também um pouquinho do nosso trabalho, né? De novo, né? Botar um pouco de óleo aqui, botar um pouco de óleo ali, deixar o pessoal trabalhar e deixa o pessoal trabalhar. Vamos lá, vamos facilitando a vida do pessoal para o pessoal poder fazer as entregas e, obviamente, que isso rebate, volta tudo de novo para
para a prefeitura poder fazer novos investimentos. Claro, é um ciclo virtuoso, né? Então, a gente tem aquela máxima, né, da pergunta do 1 bilhão, na realidade, o que tem que fazer a pergunta é do 2 bilhões, então, já, né? Não é mais a do 1 bilhão, que é, e aí, como é que mantém esse ritmo? Qual é a visão de futuro e como pode... e aí, já entrando um pouco depois no papel do governo, o governo sendo esse indutor, né, do processo, qual é a visão agora para que a gente consiga manter esse ritmo de desenvolvimento da cidade? Pô, Giovanni, essa é uma pergunta de bilhões, né? Assim, eu tenho conversado com muitos empresários amigos, né? Que são principalmente da área de tecnologia e da parte de comércio, serviço e tal. E a gente está passando por uma transformação gigantesca, E de uma né? reforma tributária aí. Olha, reforma tributária, Monjaro, inteligência artificial, todos os novos mecanismos que redes sociais, todos os novos mecanismos que vão mexer muito no cenário da economia, né? Empresas que até então eram muito grandes, eu não sei como é que vai ser o cenário daqui a 4, 5 anos, né? Existe uma tendência muito grande, inclusive já começou essa tendência nos Estados Unidos, principalmente no Vale do Silício, que é os grandes CEOs das grandes companhias saindo para montar pequenas spin-offs e trabalhar coisas mais A especializadas, miniaturização, a né? miniaturização. Isso é uma tendência, se vai acontecer ou não. Então, por exemplo, empresas com 2.000 funcionários, eu não sei. Eu realmente não sei o que vai acontecer. Isso abre flanco para novos empreendedores? Certamente que sim, né? Eu acho que a inteligência artificial vai mudar muito isso, né? Vai mudar muito essa questão. E, de fato, a gente não sabe o que vai acontecer, né? E é uma preocupação nossa. A própria reforma tributária é uma preocupação. Porque, partindo do princípio que a alíquota vai ser destinada para o destino, esses 20% hoje que nós temos de PIB, a gente tem que rever, né? Claro que vai ter uma transposição, né? Sim. né? O turismo Então, pode ajudar um o turismo pouco, vai... né? O investimento em turismo acho que vai aumentar, o investimento em economia criativa acho que vai aumentar. Então, realmente a gente tem um cenário... O que é mais importante disso tudo? Eu acho que é estar com o coração aberto, a mente aberta para poder atuar da forma mais rápida possível, da forma mais eficiente possível, né? E hoje a gente participa de uma gestão ali com o Topázio, que é muito isso, né? O Topázio é muito aberto, então todas as questões que nós levamos para ele, ele é uma mente, realmente o cara é uma mente brilhante, ele consegue entender rapidamente e a gente consegue Vem do setor privado também, tem ver no uma setor dinâmica um pouco privado, já trabalhou no diferente. associativismo também, né? Então isso também ajuda muito na interlocução, né, política, vamos dizer assim. Sim. Então, não tenho resposta para isso. A gente está de olho, todos os dias a gente trabalha percebendo quais são os movimentos, o que está acontecendo, para que a gente vá de novo, né? Agora, o que estava enferrujado ali, a gente vai lá, coloca o óleo, deixa aquela turma então trabalhar. Aqui vai trabalhando. Mas que vai mudar o cenário, eu não tenho dúvida nenhuma. E voltando um pouco para, né, fechando um pouco o tema aqui nessa lógica do ecossistema, do ambiente de inovação, pensando em todas essas transformações, porque elas não são mudanças só tecnológicas, que foi o que a gente viu até Não. aqui. Todas as nossas transformações, né, do fogo, a escrita, toda a prensa, a máquina a vapor, transistor, se a gente for pegar a energia elétrica, várias ondas de desenvolvimento que a gente teve na história da humanidade, elas potencializaram o nosso poder de processo. Mas elas foram mais longas, né? E agora a gente, elas vêm encurtando, né? Cada Vai vez mais, né? encurtando. A adoção da tecnologia vem encurtando cada vez mais. Só que a gente está tendo agora uma mudança com a IA, por exemplo, que impulsiona a cognição. Então, é a primeira que está mexendo com a nossa capacidade cognitiva, ampliando a nossa capacidade cognitiva. A gente pode entrar numa discussão longa aqui, dizer talvez seja até para emburrecer, mas eu não vou entrar nesse Ia viés. precisar de um podcast de 4 horas pra Não, gente. e olhe lá, né? Porque é um outro viés. Mas eu quero mais puxar para essa lógica de que a gente está tendo um momento de uma grande mudança social. Né? Tu Social. trouxe o exemplo do Monjaro, né? Que é uma tecnologia que está impactando a vida social das pessoas
reduzindo o consumo de bebida, mudando o perfil de consumo de alimentos, né? Então, uma série de mercados que estão sendo afetados que historicamente não vinham sendo afetados, né? Mas teve uma mudança aqui de um mercado, às vezes, e aí entra no outro viés aqui de concorrência, né? Estratégia de mercado, porque o mercado de bebidas foi Fortemente atacado impactado. e não foi pelo um novo entrante do mercado de bebidas, foi de outro setor completamente diferente. Então, essa é a dinâmica de É, um ambiente de é. negócio. E qual, na tua visão, qual é o papel do governo, o papel adequado de um governo, independente da instância aqui, mas dentro desse processo de mudança, como sendo um indutor mesmo, um direcionador, e até que ponto o governo ele acaba, ele precisa ter esse cuidado de não assumir o protagonismo, mas de manter esse equilíbrio. Pô, tua pergunta ela é muito inteligente e ela é de difícil resposta. Mas eu iria eu iria na seguinte vertente. Primeiro, escutar. Eu acho que o papel do governo é escutar. Uma coisa que eu sempre falo lá na secretaria é o seguinte: todas as nossas políticas públicas, eu não vou dizer 100%, mas na grande maioria dela, a gente precisa encontrar políticas públicas que a gente não dependa do órgão do governo. Então, tudo que nós fizermos deve ser encarado como um potencial. Olha, eu fiz, está entregue, vocês agora toquem. Por isso que eu sou muito favorável às privatizações, às concessões, porque o ente privado cuida melhor do que o órgão público. O órgão público é muito bom para construir. Agora, para manter, para atualizar, nós não somos bons. Nós não temos essa competência, nós não temos condições de acompanhar o mercado Não é como natural do não é governo. natural. Então, a nossa filosofia é criar, impactar e, quanto mais rápido possível, Entrega. entregar para o setor privado cuidar. Né? Então, acho que essa talvez a resposta que eu possa te dar, mas ouvir, entender, criar a dinâmica possível e criar as políticas públicas para que isso aconteça da forma mais natural, da forma mais eficiente, da forma mais rápida possível. Porque senão vai chegar num ponto que tanto prefeituras quanto o governo é impossível você ter condições financeiras e de recursos humanos para acompanhar todas essas mudanças. É impossível. Né? A gente estava numa conversa agora, recentemente, não, porque né, qual é o próximo pulo? Então, pô, beleza, então o IA. Mas qual é a fonte da IA? Pô, preciso de data center. Então vamos fazer um investimento em data center. A gente fez a reunião na segunda. Não, então beleza, vamos fazer isso. Na sexta-feira o Elon Musk foi à imprensa e disse o seguinte: cara, quem está investindo em data center está atrasado, porque o data center vai ficar tudo no espaço. Aí tu olha, todas as prerrogativas dele de energia, de climatização, né, de temperatura baixa, pô, faz muito sentido. E aí, tá, como é que o que tu faz? Tu toma decisão, tu segue, tá muito dinâmico, muito dinâmico. Então a gente tem que acompanhar o dinamismo do mercado e tomar as decisões, as melhores decisões possíveis. E vamos errar, vamos acertar, faz parte. Então, eu acho que a melhor resposta que eu posso te dar é essa. Ou seja, não tem uma resposta única, Não, né? não É uma tem, não tem, é conjuntura uma e tem conjuntura. muitas mudanças de contexto. E essa mudança de contexto vai alterando tudo, né? E esse é o ambiente crítico que o governo vive. E eu vou te passar aqui, mas eu queria só já conectar com outro Uhum, movimento. Floripa passou a figurar no Genome, uhum. né? Que é esse mapa mundial, olhando para ecossistemas, né? Olhando principalmente para startups, mas olhando para ecossistemas, olhando para ambientes de inovação. Esse olhar de buscar se inserir nesse contexto, né? Porque é um movimento, não é uma coisa aleatória, né? É um movimento Sim, sim. estratégico. Se inserir nesse contexto tem a ver com isso que estás falando de, cara, vamos ficar olhando aqui o que está acontecendo no mundo, vamos nos conectar, vamos estar mais na agenda global, né? No sentido de entender o que está acontecendo, porque isso vai refletir aqui, não tem nada que se faça hoje que não reflita localmente, e faz parte desse movimento? Não, o movimento ele tem várias funções, né? O primeiro delas é o seguinte, é que o Brasil é muito grande. Então, durante muitos anos, as empresas de tecnologia brasileiras desenvolveram produtos para o Brasil, porque é um mercado consumidor gigante, né? O que nós precisamos agora é começar a pensar como Israel pensa. Israel tem uma dinâmica lá que, como o país é muito pequeno, não adianta eles produzirem coisas para o Não país. tem mercado, não tem Eles amigos, já né? Não tem recursos eles já naturais. pensam globalmente. Então, todo esse movimento é para que a gente possa, a partir de agora, pensar globalmente. Mesmo que o nosso mercado seja muito grande, mas as empresas de fora estão vindo para cá, né? Então, a gente tem várias empresas de fora vindo, a gente também tem que fazer o movimento
Ao contrário. E quando a gente fala em globalização, a gente precisa fazer alguns movimentos e o Genome é um caso desse, né? De a gente figurar no cenário internacional para que uma empresa que está em Marrocos, em Dubai, nos Estados Unidos, na China, no Japão, é assim, opa, apareceu uma cidade diferente aqui, vamos olhar o que tem lá, né? Então é um movimento inicial, é um movimento que a gente está ainda engatinhando, mas que é para realmente internacionalizar as nossas empresas, né? Então, eu acho que isso é. E aí, voltando só um pouquinho que eu queria fechar ali, você veja que os jovens de hoje em dia, vê como está mudando, né? Antigamente, se perguntasse quando a gente tinha 18 anos, o que a gente mais queria era um carro para dirigir. Hoje, o cara quer ter uma startup, né? O cara quer ter um negócio. Então, fala com um jovem de 21, 22 anos, o cara não quer ter mais carro. Não faz sentido ter carro. O cara não quer comprar uma casa. Eu alugo, pô. Eu alugo porque hoje eu posso morar aqui, amanhã eu posso morar lá. Eu não quero ficar fixo, preso. A dinâmica está mudando, né? No Japão, por exemplo, os jovens, cara, não tem carro, não tem casa. Não... O cara quer viver a vida, o cara quer viver o mundo, o cara quer viajar. Quer escolher o horário de trabalhar, onde trabalhar, Né? com A quem gente tá numa trabalhar. discussão agora de 6 por 1. Cara, isso aí é um negócio que não existe, cara. Assim, é um retrocesso total. O cara quer trabalhar, a empresa quer pagar 4 por 3, quer pagar 5 por 2, 6 por 1, 7 por 0. Cara, o problema é entre Deixa as empregador e relações livres, empregado. né? Deixa a relação livre. É isso aí. Entendeu? Vai encontrar uma forma de coexistir. Então, tá mudando muito, cara. Realmente, eu acho que daqui a 10 anos a gente vai ter um cenário de vida aí muito grande. A gente vê aí os helicópteros elétricos, todos os eVTOLs. Cara, vai mudar muito a nossa vida aí nos próximos anos. E nós somos a geração que está vivendo tudo isso, né? E essa é a parte mais doida dessa história toda, que dá um outro, sei lá, uma série de programas a gente falar só de como é viver, né, A nesse transição. ambiente, e nesse aprendizado. E aí eu queria já, né, nosso tempo tá acabando aqui, mas tem alguns assuntos que a gente, privado, né, na nossa relação pessoal, a gente sempre conversa e são coisas que eu acho que impactam muito no futuro da cidade, né? E talvez se a gente fosse perguntar para o professor Schneider, para aquela galera lá atrás, se eles imaginavam que aquele movimento, vamos lá, entre aspas, simples, né, de criar uma incubadora e gerar o que gerou isso, talvez não conseguisse imaginar, talvez pudesse ser um sonho, mas talvez um moonshot, né, aquele sonho talvez não tá atingido. É fácil ser atingido. Mas aí se a gente olha aqui, por exemplo, eu sei que é uma batalha tua, né, e que é uma grande conquista para Florianópolis, a história da Marina, né, como um grande instrumento. O aeroporto já foi uma grande transformação, né, temos Foi a maior transformação que a tem gente um teve. melhor aí, reconhecidamente, melhor aeroporto do Sem Brasil. dúvida. Mas a Marina ela foi um grande, também, ou pode ser um grande visor, né, e tem sido um grande desafio. E aí eu queria falar um pouco, trazendo a tua visão, né, sobre aprendizado. Né? O que isso traz de aprendizado? Porque eu acho que a história da Marina, pelo que eu conheço dela, ela é um pouco desse simbolismo do desafio, né, da visão, do desafio de uma visão audaciosa ser realizada dentro da coisa pública, né, que é muito diferente de uma lógica privada. Como é que o Juliano, né, vive Foi e ali, eu acho que a viveu, gente vive, né, porque ainda tá em batalhas, né? ali a gente coloca em xeque tudo aquilo que a gente aprendeu no associativismo. Então, toda a interlocução com todos os órgãos reguladores, SPU, IFAM, IMA, ICMBio, Tribunal de Contas, Justiça Federal, com todos a gente teve interlocução. E cada batalha foi uma batalha diferente. Então, acho que o associativismo ajudou muito nisso, né? Ao entendimento, a saber dialogar. As pessoas na prefeitura assim, pô, Juliano, cara, tu é muito calmo, às vezes tua calma irrita. Mas é que se não for desse jeito, cara, tem que saber construir, tem que saber cooperar. E isso a associação ensinou muito, né? Acho que a entidade de classe tem muito esse papel. E eu acho que talvez o meu principal papel tenha sido esse, né? De interlocução, de fazer ligações e poder fazer a coisa andar da forma mais natural possível. Boa. E para a gente ir para o final, de fato, a conversa está muito boa, dá para a gente ir muito além aqui, mas, como tu falou, muita gente vem a Floripa para tentar entender, né, como que chegou onde chegou, né, quais são os desafios que eles podem enfrentar, quais são os aprendizados. Né, o que eu falo para as pessoas, eu falo, olha, tem um desafio longo, não precisa esperar 40 anos. A gente tem lá na história da Bíblia, né, que o povo andou 40 anos no deserto, né, para aprender algumas lições. Né, então a gente não precisa andar 40 anos no Não. deserto aqui para aprender as mesmas lições, dá para aprender com quem já esteve lá. Né, e o que tu pode deixar de aprendizados
para outras cidades, para outros ecossistemas, para outras lideranças, seja do público ou privada, sobre como Floripa aconteceu, né? E como que elas podem olhar para aquilo que a gente falou, não é o hardware, não é a infraestrutura, não é chegar e vou construir um parque, um centro de inovação ou sei lá o quê, mas o que está por trás, né? Que tipo de aprendizado que as pessoas podem... Cara, pega esse ponto aqui e começa a movimentar essa agenda, ou tem esse pensamento, esse tipo de... gera essas conexões. O que é? O que tu deixaria aqui para quem está nos ouvindo? Cara, porra, pergunta boa essa aí. Essa nunca ninguém tinha me feito. Mas eu acho que é a pressa. Eu acho que a pressa realmente não ajuda. E quando você trabalha com gestões políticas, a pressa sempre está ali te assolando, não, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E às vezes a cidade não precisa ter pressa, ela precisa ter planejamento. E eu acho que responde um pouco essa questão dos 40 anos, né? Quando a gente definiu lá por trabalhar com tech, as coisas foram acontecendo. Não se botou os pés pelas mãos, não botou o tijolo antes do outro. Então, acho que a pressa é uma coisa que atrapalha bastante. Desde que você tenha um planejamento bom, a pressa ela te atrapalha. E eu acho que vou voltar à questão dos jovens, né? Acho que a questão dos jovens é muito importante para que a gente possa manter a cidade viva, a cidade com mão de obra com qualidade, a cidade vibrante, a cidade que a gente passa na rua, as crianças estejam andando na rua, os jovens estejam andando na rua. Isso aí é fundamental para a gente que já viajou muito, né? Eu e tu já viajamos muito, temos essa condição. Eu ficaria muito com essas duas práticas. Perfeito. Juliano, muito obrigado. Cara, bate-papo gostoso aqui, valeu mesmo. Tem histórias que eu não conhecia, apesar de a gente se conhecer há muito tempo, né? Foi muito bom ouvir, né, essa história completa. Isso mostra, né, que a inovação ela não acontece por acaso. A inovação exige método, exige processos, exige planejamento, que é aquilo que a gente acredita muito aqui na Exas. E se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o que a gente faz, nos siga nas redes e até o próximo episódio.